1 Pedro 5, verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Pai, no nome de Jesus Cristo, fala conosco através da sua palavra. Eu sei que o Senhor está aqui presente e vai alcançar cada um que está aqui, aqueles que vão ouvir, assistir, que sejam impactados e marcados para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, esta passagem de 1 Pedro 5, a palavra de Deus nos deixa algo bem claro, tremendo, da qual Deus Ele quer fazer acontecer nas nossas vidas. Deus quer nos exaltar, Deus quer nos honrar, Deus quer nos abençoar. Eu creio que em todo tempo diante de Deus é tempo de exaltação, é tempo de honra, é tempo de milagre. Mas nós precisamos entender que este tempo de exaltação é o tempo de Deus para com as nossas vidas, é o tempo do Senhor para conosco. Olha o que a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte. É o tempo de Deus determinado para com as nossas vidas, para que haja exaltação. É o tempo de Deus determinado para com as nossas histórias, para que eu e você seja exaltado. O interessante é que nessa mensagem de Pedro aqui para nossas vidas, Deus está dizendo de uma forma muito clara de que forma que nós temos que fazer e o lugar aonde nós devemos fazer. Nós devemos nos humilhar, nós devemos reconhecer a grandeza de Deus, enxergar quão grande é o Senhor e quão poderoso, reconhecendo com as nossas ações práticas que Ele é o Senhor das nossas vidas e que nós nos rendemos a Ele, mostrando para Ele com as nossas vidas, com as nossas ações, dizendo para Ele que nós não somos nada sem Ele. Nós nos humilhamos, nós esvaziamos, nós os reconhecemos. Mas muitas pessoas têm se humilhado diante de problemas, muitas pessoas têm se humilhado diante de situações, muitas pessoas têm se humilhado diante de pessoas. Deus está dizendo aqui, a palavra está nos ensinando de uma forma muito clara, que nós temos que se humilhar diante do poderoso Deus de Israel. Não é se humilhar diante das circunstâncias e das situações que vêm nos assolar. Às vezes, nós, se olharmos para as nossas vidas, nos deparamos nos humilhando diante das circunstâncias, nos deparamos nos humilhando diante das provas, diante da situação. Olhamos para a situação e dizemos: sim, meu Deus, é porque isso e porque aquilo. Quer dizer, nós ficamos lamentando o problema, em vez de dizer: Deus, eu me rendo diante do Senhor que pode fazer todas as coisas, eu me humilho debaixo da sua potente mão, Senhor. Nós precisamos entender que neste tempo de Deus é o tempo de preparação e é o tempo onde haverá exaltação. É o tempo que Deus preparou e reservou para mim e para você, seja em qual área for, o tempo da exaltação. Algumas pessoas que precisam estão aguardando a exaltação na sua vida financeira. Algumas pessoas estão aguardando a exaltação na sua vida sentimental. Algumas pessoas estão aguardando a exaltação na sua vida emocional, ministerial, na área da sua saúde. Mas, às vezes, devido às situações, nós nos rendemos à situação, nós nos rendemos ao presente, à busca e invertemos os valores. Quando Deus está nos ensinando a nos humilhar diante da poderosa mão dEle, Ele está dizendo que no tempo dEle, aquilo que Ele preparou para nós, Ele vai fazer com que a exaltação aconteça, Ele vai fazer com que o milagre aconteça, Ele vai fazer com que o extraordinário aconteça. Preste atenção naquilo que Deus quer. Estou explanando aqui para que o Espírito de Deus venha trazer no seu coração a sua vida e a sua realidade, daquilo que você tem vivido ao longo da sua vida, ao longo dos seus dias, até os dias de hoje. Talvez você olhe para algumas áreas e dá a impressão
que está defasada, está entristecida, está ferida. Eu até compartilhei, eu não sei se foi aqui ou se foi num vídeo que eu estava fazendo, tanto que eu prego, nem lembro onde foi, dizendo que uma pessoa entrou em contato comigo através da mensagem e disse: pastor, Deus não me ouve, Deus não me escuta, eu estou decepcionado, eu estou triste. E aí eu falei: Senhor, misericórdia, eu vou dizer o que para a pessoa? Porque às vezes a cada pergunta, irmãos, que a gente, se não for o Espírito de Deus, não tem como você responder e nem ajudar alguém. Mas há pessoas que estão em completamente conflitos terríveis. Nós deparamos em situações muito piores e precárias do que a nossa, em pessoas que estão passando por prova durante muitos anos, estão tentando buscar o milagre, a resposta, o alívio para a sua alma, para aquela dor, para aquele sofrimento. Ela está aguardando para que o milagre aconteça, mas ainda está tentando, não desistiu, continua crendo, mesmo que com dor, mesmo que rastejando, mesmo que chorando, ela continua insistindo. E ela disse: puxa, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Porque na verdade a gente está achando que Deus não nos escuta. E aí eu falei: Deus, o que eu posso responder? E o Senhor disse: sempre eu escuto, eu ouço. Às vezes o problema da oração não está naquele quem fala, está naquele quem ouve. O segredo da oração não está naquele que fala, mas aquele que está atento à voz daquele que está falando. Às vezes nós falamos: Deus, eu quero, mas nós não estamos sensíveis para reconhecer a voz de Deus ou para entender o tempo de Deus. Nós se humilhamos ao Senhor e aí dissemos: Senhor, está aqui, a sua palavra diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. E eu me humilhei, e agora Deus não fez nada. Eu fui para a igreja, eu me arrependi, eu chorei, eu pedi perdão, eu fiz isso e aquilo. Há quantas pessoas colocando diante de Deus, dizendo: olha aqui, ó, eu fiz o que o Senhor pediu, eu ofertei, eu honrei, eu dizimei, eu abençoei, eu perdoei, eu amei, e não aconteceu. E nessa hora vem a acusação contra Deus, dizendo: Senhor, por quê? É o que aconteceu com uma das murmurações em que acontece do tipo da igreja. Eu digo, por que do tipo da igreja? Porque existem na Bíblia, toda vez Deus faz uma comparação de duas igrejas que estão no mesmo ambiente: a igreja louca e a igreja prudente, que é a noiva. A igreja que se posiciona e se converte, e a igreja que continua em pecado e em erros. A igreja que quer andar pela porta larga e a igreja que quer andar pela porta estreita. Há dois tipos de igreja. Na cruz do Calvário, Jesus no meio, os dois bandidos, quer dizer, os dois devedores, as duas igrejas. A igreja deve, a igreja pecou, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Quer dizer, a igreja de forma geral não merece amor de Deus, não merece o perdão, nem a cura, nada. Mas somos falhos, somos ladrões, somos bandidos, não prestamos, destituídos estamos da glória de Deus, mas pelo seu amor fomos alcançados, e Ele deu-nos oportunidade igual, a distância mesma. Só que um dos bandidos: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o outro disse: se fosse Deus, nem o Senhor estaria aí crucificado. Tu não tem poder nem de sair daí, como que vai nos livrar? Quer dizer, a igreja acusadora, a igreja que reconhece que falha e se arrepende, e a igreja que acusa Deus, dizendo: se tu fosse Deus, eu não estava nessa prova. Se tu fosse Deus, eu não estava nessa luta. Se o Senhor fosse Deus, eu não estava assim. Só que Deus lembra daquele que se arrepende, não daquele que o acusa. Deus lembra daquele que se humilha e não daquele que bate de frente. Por isso que a Bíblia diz que a exaltação vem para aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus. A exaltação dá para esse. Mas quando eu e você percebemos isso, reconhecemos isso e entendemos a exaltação de Deus e o cuidado dele, nós entendemos uma coisa. Aí a pessoa diz: pastor, mas Deus não está me ouvindo. Eu disse: não é que Deus não está te ouvindo, é que você quer que seja feito do seu jeito. É que você quer que Deus responda aquilo que você pediu, da forma que você diz. Quer dizer, você não está querendo que Deus faça do jeito dele, você não está querendo que Deus haja no tempo dele, você não está querendo que Deus te exalte, você quer ser exaltado da forma que você escolheu. E por isso você diz que Deus não te responde. É lógico, Deus vai responder. A Bíblia diz: se humilhai debaixo da potente mão de Deus, e Ele no seu tempo
vos exaltará. Quem vai te exaltar é Ele, e o tempo é dele, não é seu e nem é meu, o tempo é do Senhor. Mas eu creio em nome de Jesus, que Deus manda dizer para você: está chegando o tempo da exaltação do Senhor sobre a sua vida, está chegando o tempo da exaltação do Senhor sobre a sua casa, está chegando o tempo da exaltação do Senhor sobre a sua história. Você só precisa entender que o tempo é dele, que a glória é dele, que a honra é dele, que o poder é dele, e que é tudo para a glória dele. Agora escute, meu irmão, se o próprio Deus vai ser exaltado através do seu milagre, então por que ele não fez o milagre ainda? Porque se Deus não fez o milagre ainda, é porque não chegou o tempo. Tudo tem o seu tempo, e nesse tempo é onde nós somos trabalhados, e nesse tempo é onde nós somos preparados, neste tempo é onde eu e você somos forjados, somos formatados por Deus da forma que Ele quer que nós estejamos. Olha que coisa tremenda, é tempo de exaltação de Deus, no tempo de Deus, não no nosso, senão não é exaltação de Deus, é exaltação do homem. Agora, o interessante, para que haja exaltação, tem que existir provações. Para que haja honra, tem que haver desonra. Para que haja cura, tem que haver doença. Para que haja milagre, tem que haver impossível. Perceba que a gente quer viver o impossível, mas não quer passar pela provação que é impossível. A gente quer viver a exaltação, não quer passar pela desonra. Isaías 61 verso 7 diz: em lugar da vossa vergonha e afronta, em lugar da vossa vergonha e afronta, tereis dupla honra, diz o Senhor dos exércitos. A exaltação vem através da afronta, a exaltação vem através da humilhação. Então o processo de falta de dinheiro é o processo de trabalhar para que o nome do Senhor seja glorificado lá na frente. O processo da enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua saúde. O processo de luta no relacionamento é para que sejam estabelecidas estruturas e tempos de exaltação de Deus sobre a sua vida. No livro de 1 Samuel, a palavra de Deus nos ensina a passagem algo tremendo. E é isso que o Espírito de Deus ele revela ao meu e ao seu coração, para compreendermos e entendermos o que é a exaltação de Deus a nosso favor. Olha que coisa tremenda. A Bíblia fala aqui de uma mulher chamada Ana. Ana, esta mulher era casada com Eucana, Enominho, só o sangue de Jesus. Já não era fácil para ter um marido com o nome desse. Além disso, o seu marido tinha outra mulher. Ela dividia o marido. Ela já sofria humilhações. Ela já se sentia envergonhada. A sua vida já era para ela o resultado de sobra. É uma história de vergonha, de provação, de humilhação, de dificuldade, de dores. Mas essa mulher, ela não só passava por isso. Ela só não tinha um marido que tinha outra mulher, que já bastava e já seria terrível a vida dela por isso. Já era terrível por isso, porque ela não era alguém dedicado 100% a ela. O marido que dava atenção para ela, que outrora dava atenção para outra mulher. Quantas vezes nós nos sentimos assim, traídos, decepcionados, ou falta de amor, de atenção, de cuidado, e às vezes nós falamos: meu Deus, mas porque Deus ele sabe o que está fazendo, no sentido quando nós estamos passando por este processo. Ana, ela era completamente envergonhada, mas de uma forma ainda muito pior, porque a outra mulher de Eucana, o seu marido, Penina, fazia com que ela fosse humilhada, porque Penina tinha filhos e ela não tinha. E na cultura judia, irmãos, escute uma coisa, é muito claro a palavra de Deus, que aquele que não gera é uma pessoa completamente, é vergonha, é humilhação, é uma pessoa inútil.
uma pessoa sem capacidade de gerar frutos, infrutífera, uma vergonha para a sociedade, uma vergonha para ela. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana, e Ana não podia dar filhos, e Penina zombava da cara dela. Penina humilhava ela por várias situações e circunstâncias. Ela via, se a Bíblia fala isso de forma clara e explícita. Você imagina, ela tinha um marido que tinha uma outra mulher que podia ter filhos e ela não tinha. Chegou Eucana a olhar para ela e disse: filho, escute uma coisa, e não vale eu mais do que 10 filhos? Quer dizer, ele estava se achando o suficiente para dizer para ela que ele era melhor do que 10 filhos. Mas só ela sabia a marca que ela tinha, e a dor e a vergonha que ela passava diante da sociedade, em que não podia gerar, como uma mulher infrutífera, como uma mulher pecadora, como uma mulher suja, porque era como uma mulher amaldiçoada diante de todos. Escute isso, essa mulher, ela imagina a vergonha dela no bairro dela. Ela saindo de casa todos os dias, as pessoas falavam: quem? A Ana, aquela mulher que não pode ter filho. A Ana, aquela mulher onde tem 2 mulheres, há uma que gera e a outra que não faz nada. Mas a Bíblia diz que todo ano eles iam a Siló e subia Eucana, e eles iam levar sacrifícios, e ele levava sacrifícios para a mulher dela, para os filhos, e meio que ele dizia que amava Ana, mas na verdade ela sentia aquela separação, e ela subia também para sacrificar, para orar, para buscar ao Senhor. Eles subiam ao sacrifício e ela também subia. Iam até o sacerdote de ano em ano, essa festa, eles iam lá para cultuar a Deus e para clamar. Mas não, a Bíblia diz que ela ficava sem comer, e a concorrente dela olhava para ela e humilhava, e ela ficava sem comer, ela não comia, ela ficava entristecida, com o coração doendo, quer dizer, humilhada, envergonhada. Irmãos, anos se passaram, situações, e aquela mulher passando por aquela humilhação, sendo envergonhada, sendo afrontada, e o tempo todo a sua concorrente vivia junto com ela, na mesma casa, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Uma opressão terrível. Ela podia dizer: tudo bem, imagino que você conhecer um inimigo, tudo bem, mas um inimigo conviver junto com você no mesmo ambiente, isso não é fácil. Mas Ana, diz a Bíblia que ela não desiste. A Bíblia nos mostra que ela não desiste. Ela não desiste por qual motivo, pastor? Ana não desiste porque a palavra de Deus nos mostra a determinação do coração dela e o posicionamento dela. O tempo todo que ela subia, ela se humilhava e ela praticava coisas em que ela entendia o segredo de vivenciar o extraordinário. Ela entendia o segredo de viver o milagre, porque ela ia se humilhar diante do Senhor dos Exércitos. Ela ia até o sacerdote, ela ia clamar. A Bíblia diz que havia momentos que ela não tinha força para falar, para orar. Ela não tinha capacidade, irmãos, ela não conseguia. Ela balbuciava, ela expressava. Chegou um ponto que Eli, o sacerdote, olhou para ela e disse: mulher, você está embriagada, tu está xarope, tu está aí falando o quê? Um monte de groselha, tu está bêbada. E ela disse: não fala isso da tua serva, não tem ela como filha de Belial. Eu sou uma mulher amargurada de espírito, eu sou uma mulher que tem um coração ferido, eu sou uma mulher que passo por provações. Ela expondo a sua situação, muitos conheciam, mas agora estavam colocando diante do sacerdote: eu passo por provas terríveis, meu sonho é ser mãe, eu não posso. Ela não estava falando exatamente, explicitamente para ele, mas ela estava dizendo: peraí, ela não falou para o sacerdote, mas ela tinha orado diante do Senhor, ela tinha clamado a Deus, e Deus já sabia, porque isso se repetia de ano a ano, não era um dia, não foi a primeira vez que ela subiu, ela estava vivendo isso, já era uma consequência de dores, de provações, de adversidades. Mas essa mulher poderia ter desistido. Essa mulher poderia ter interrompido o processo do milagre e dizer: sabe de uma coisa, eu vou abandonar o meu esposo, eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo e não vou buscar mais a Deus coisa nenhuma. Que Deus é esse que não me ouve? Que Deus é esse que não me escuta?
Que Deus é esse que vê eu passando por essa humilhação? Eu nunca fiz nada. Por que Deus cerrou a minha madre? A Bíblia não diz que ela tinha uma enfermidade. A pastora, ela não podia gerar porque ela era estéril. Não, a Bíblia não diz que ela era estéril. A Bíblia diz: Deus cerrou a sua madre. Eu vou dizer uma coisa: há pessoas que têm esterilidade e métodos da medicina que ainda há capacidade de alguém pegar, por exemplo, uma mulher que não podia gerar e for implantado lá no seu útero e ainda assim vir a gerar. Mas eu vou dizer, quando Deus fecha uma porta, meu irmão, ninguém abre. Quando Deus cerra algo, ninguém abre. Se Deus fechar, pode esquecer, não tem quem abrir, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Deus abre, também ninguém fecha. Deus cerrou a madre dela, Deus impediu, Deus fez com que a madre dela, preste atenção, Deus fez com que a madre dela fosse fechada. Por quê? Por que Deus faz isso? Imagina, não foi o capeta, não foi o Satanás, não foi ninguém, é obra de macumba. Algumas pessoas falam: eu estou passando por esta prova porque o diabo fez isso. Não está dando certo, é o diabo. Não está dando certo, Deus não está ouvindo a minha oração. Deus estava ouvindo, mas o próprio Deus fechou a madre. O próprio Deus cerrou a madre dela, disse: você não vai ter filho. Não dá para entender um negócio desse. Para algumas pessoas que estão passando pela prova, é nesse momento que a gente não quer compreender. Mas é aí que está o segredo. Como haverá exaltação se não houve humilhação? Como vai haver testemunho sendo que não tem milagre? Deus manda dizer para você: Ele sabe tudo o que você sonha. Deus sabe tudo o que você quer. Deus sabe tudo o que você precisa. Deus sabe tudo o que você passou, as humilhações, as perdas, as provas, as situações que você não conquistou. Talvez você fale: meu Deus, eu tenho tentado tanto. E por que você vai desistir? O milagre só acontece para aquele que não desiste. O sobrenatural acontece para aquele que continua crendo no seu milagre. A exaltação acontece só para quem se humilha debaixo da potente mão de Deus. É tempo de você entender que mesmo que não aconteceu há 1 ano, há 2, há 3, há 4, há 5, há 10, há 40, se ainda você sonha, o único lugar que você pode se humilhar é debaixo da potente mão de Deus. Deus cerrou a madre Diana porque Deus queria exaltá-la. Deus cerrou a sua madre. Deus deixou você passar por esses vales, às vezes por erros nossos, por falhas nossas, mas ainda assim o Senhor diz: o meu desejo é te exaltar. O meu desejo é te erguer. O meu desejo é te levantar. O meu desejo é fazer você ser erguido diante de todos aqueles que conheceram que você é uma mulher que não gera, que você é alguém que não pode, que você é alguém que não tem, que você é alguém que não consegue, que você é alguém que não pode comprar, que você é alguém falido, que você é alguém perdido, que você é um drogado, que você é um desviado, que você é um corrompido, que a sua família é quebrada, que os seus filhos não prestam. Talvez a marca da sociedade, quando olham para sua casa, este aí é envergonhado dentro de casa, este é uma vergonha para a família, este é uma vergonha para a sociedade, este é uma vergonha para todos que o veem. E talvez as pessoas olham para você e enxergam exatamente isso, mas o Senhor diz: não, foi eu quem cerrei a sua madre, foi eu quem impedi que este tempo acontecesse. Algo para quê? Para que você me busque, para que você clame a minha presença, para que você se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no tempo dele vos exalte. Ana, ela era humilhada. Ana não podia ter sequer um filho, era uma vergonha para a sociedade, era uma vergonha para as pessoas, mas Deus já sabia o que tinha reservado para ela, porque exaltação é só para aquele que é humilhado, milagre é só para aquele que não tem cura.
altura, não tem jeito, não pode. Deus já reservou a tua exaltação. Deus já reservou a tua exaltação. Deus já reservou a sua exaltação. Ele diz: acredite em mim, não se humilhe diante das pessoas, não se rendam diante delas, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque Ele, no seu tempo, Ele vos exaltará, diz o Senhor dos Exércitos. Ele quem fará. Chorabacandoremanarácia, alabacanchoremandácia. Sabe o que Deus quer dizer para você e para mim? Que você precisa entender o tempo do processo de exaltação. Você precisa entender, como Isaías 61 verso 7, que em lugar da vossa vergonha e afronta, aquela mulher era afrontada, aquela mulher era envergonhada, aquela mulher era humilhada, mas o Senhor já tinha preparado o dia da sua exaltação. E ela diz que chegou diante do sacerdote, e o sacerdote diz: tu és uma embriagada. Era o cúmulo, era a última coisa que vinha matar ela e dizer: você não presta mesmo. Talvez você tenha ouvido palavras dizendo: não tem jeito. Talvez sacerdotes, líderes, pastores, homens em que você esperava algo vieram ainda pisar. Mas o Senhor diz: a resposta não vem de pessoas, a resposta não vem de homens, a resposta não vem de empresas, a resposta não vem de recursos, a resposta vem do Senhor dos Exércitos. É Ele quem trará a resposta, é Ele quem te exaltará, é Ele quem vai te erguer. Aquela mulher se humilhou, e o sacerdote viu no coração dela a humilhação dela, e ela disse: eu sou amargurada de espírito, eu sou sofrida, mas eu acredito, eu ergo um altar diante do meu Deus, eu me humilho diante do meu Deus. Na candorema nagacharamandai, rebacancho levasse aracaia saia mandai. O sacerdote olha para ela e diz: mulher, seja conforme for a tua petição. Hoje mesmo o Senhor vai te abençoar, hoje mesmo o Senhor vai mudar a tua história. Rabacanto levassai andacai. Talvez você diz: pastor, eu tenho sido humilhado ao longo da minha história, eu tenho sido envergonhado ao longo da minha vida. Há tantas decepções, há tantas provas, há tantas lutas, há tantas afrontas. Mas o Senhor diz: hoje eu quero ser o sacerdote para profetizar. O Senhor está ouvindo o teu clamor, o Senhor está ouvindo o teu gemido, o Senhor conhece o seu coração. Aquela mulher, ela saiu da presença do sacerdote, e ela diz a Bíblia, e ela orou ao Senhor, e ela orou ainda mais ao Senhor, e ela buscou mais ao Senhor. E a Bíblia diz que ela levantou e fez um voto a Deus, dizendo: Senhor, eu sou uma mulher que não posso gerar, mas se tu me deres um filho, eu te darei ele todos os dias da vida dele. Este filho não será meu, será teu. As minhas bênçãos não serão minhas, serão tua. Quando você consagra a tua bênção ao Senhor, quando você entrega a sua casa na mão do Senhor, quando você entrega os teus sonhos na mão de Deus, o Senhor diz: então se prepara. Era só isso que eu esperava, era só isso que eu aguardava para poder te exaltar. Se você entrega para Deus a tua vida, diz o Senhor, se prepara, porque se a tua vida é minha, eu te exalto, eu te levanto, eu te ergo, diz o Senhor, mulher. E o Senhor se lembrou de Ana e disse: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje o seu milagre. O Senhor está dizendo: se prepara, Deus está liberando o seu milagre. É hoje, é hoje. Se você crê, levanta a sua mão e receba da parte de Deus. Abandagacharacandara soria, levai a suria canto revassai, lemanchuri candaramácia.
pastor, eu acho que Deus abandonou, eu acho que Deus se esqueceu, eu acho que Deus nem olha mais para mim. Eu digo, não, isso faz parte do processo da exaltação. Ela queria um filho, mas a Bíblia diz que ela teve 4 filhos e 2 filhas. O Deus que exalta, Ele diz: eu não vou fazer o que você pediu, eu vou dar mais do que você pediu, eu vou te abençoar mais do que você pensou, eu vou te exaltar na terra, eu vou te erguer, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela mulher que era uma vergonha, ela não só teve 4 filhos e 2 filhas. Ela não teve só 4 filhos e 2 filhas. O seu primeiro filho foi um dos maiores homens de Deus da Bíblia. O Senhor não vai só te dar filhos, o Senhor vai te dar filhos como Samuel. O Senhor vai te dar sacerdotes, o Senhor vai te dar juízes, o Senhor vai te dar profetas, o Senhor vai te dar levantar homens que vão ungir reis. Os teus filhos vão erguer reis. Samuel é a quem ungia rei. Deus está dizendo: eu vou levantar filhos que vão levantar reis, diz o Senhor dos Exércitos. Os teus filhos vão ser aquele que vai levantar reinos. Sabe o que é isso? Isso é além da exaltação, isso é além do milagre, isso é além da promessa. Se ela não passasse por esse processo, não teria essa história de milagre. Mas Deus está dizendo tudo para você entender. Este processo que você tem passado é para que o milagre de Deus chegue na tua história, é para que a exaltação de Deus chegue na tua vida, é para que a glória de Deus seja sobre você. O Espírito Santo de Deus diz: se prepara, porque o Deus que fechou é o mesmo que pode abrir agora. O Deus que fechou é o mesmo que pode abrir agora. O Deus que abriu é o mesmo que pode fechar. Por isso não se corrompa, por isso não se venda, por isso não abandone, por isso não mude os propósitos, por isso não se perca nas bênçãos, porque o Deus da bênção, Ele sempre terá bênção para você. O Deus da provisão, Ele sempre terá provisão para você. Quando eu e você entendemos isso, nós entendemos que o maior milagre não é buscar a bênção. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos que o maior milagre não é ir atrás da promessa ou do presente que esperávamos, porque para quem queria um filho, o Senhor deu 6. Para quem queria um, o Senhor deu 6. Não pense que a sua história acabou aqui. A sua história está começando, diz o Senhor dos Exércitos. Tem mais de Deus chegando. Tu está pedindo um, Deus está preparando mais 5 para você. Ababara chorecala manto nehara séria. Andara shuriacando rehas. Sabe o que aconteceu com Ana? Ana se humilhou diante da potente mão de Deus. E Ele no seu tempo vos exaltou. O Senhor diz: é o tempo dele. O tempo de Deus vai se cumprir na tua história. Deixa o tempo de Deus reger a sua casa. Deixa o tempo de Deus reger as tuas coisas. E às vezes no tempo de Deus nós não sabemos esperar e passamos na frente e fazemos como Abraão fez com Ismael. Ele não aguardou Isaac e foi fazer um Ismael. Deus está dizendo para você: não gere Ismaéis, não gere dores, não gere tristezas, porque o Deus que prometeu, Ele prometeu alegria para você. Deus prometeu Isaac para você. Deus prometeu um sorriso largo para você. Mandarachuriacalamanácia. Se Ana não passasse por todo esse processo, aquela que zombou, aquela que envergonhou, ela estava vendo que daquela que não tinha, era agora o seu filho quem erguia reis na história.
Era agora o seu filho que era o sacerdote. Era agora o seu filho que era juiz. Deus disse: prepara, porque a exaltação de Deus é como Jeremias 33:3. Você se humilha e clama. O Senhor diz: clama a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas firmes. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e comece a enxergar, comece a vivenciar o extraordinário, a paciência, a confiança, a insistência, a consagração de Ana, o jejum de Ana, a oração de Ana, o sacrifício de Ana, o voto de Ana, o propósito de Ana, a obediência de Ana. Porque depois que Deus deu para ela o Samuel, ela podia dizer: Senhor, esquece. Ela podia dizer: Deus, esquece, não vou dar mais Samuel nenhum para a tua casa. Ela não só fez um voto, ela cumpriu com o seu voto, ela cumpriu com o seu propósito. E por isso, Deus não deu só um filho, Deus deu 4 e mais 2 filhas. Quando você honra a Deus e você cumpre com o seu voto, Deus te honra além daquilo que você pediu. Faz um voto ao Senhor, faz um voto de consagração, faz um voto de fidelidade, faz um voto de obediência, de sacrifício para Deus. Ele é o único que pode mudar a minha e a sua história. Ele é o único que pode nos exaltar na Bacaia Sheminaras. Ele é o único que pode fazer da vergonha virar exaltação. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero testemunhar um milagre que Deus vem fazendo na minha vida. Mesmo eu sendo às vezes desobediente, mas Deus ele vem me surpreendendo. Muitos aqui não sabem, eu trabalhei numa empresa quase 6 anos e no dia 30 eu fui demitido por justa causa. E a partir do momento que eu fui demitido por justa causa, eu vinha querendo fazer do meu jeito, com as minhas forças. E meu irmão catou e me apresentou um advogado. Rafael foi até lá comigo e ali a gente conversamos. Ele me deu um papel, assinei e vim embora. E na quarta-feira passado, o pastor trouxe uma palavra que falava sobre janelas. Que tinha janela que estava aberta que era para estar fechada, e tinha janela que estava fechada que era para ser aberta. Aleluia. E ali eu tive um particular com Deus e falei para Deus que naquele dia eu falei: Senhor, hoje eu estou fechando janela que está aberta. Hoje eu estou fechando, não era para estar aberta, para estar fechada. E eu determinei, eu falei: eu não quero isso para minha vida. E quando foi na segunda-feira, o advogado me ligou. Ali a gente estava conversando, ele falou assim para mim: Marcelo, pode procurar outro trabalho, pode procurar alguma coisa para você fazer, porque esse seu dinheiro você vai receber só no meio do ano ou no final do ano. Eu perguntei para ele: esse ano agora? Ele falou: não, só o ano que vem. E ali por um minuto ali eu fiquei irado, me irei, comecei a xingar, mas ao mesmo tempo Deus catou e falou muito forte no meu coração. Eu pedi perdão e comecei a pedir para Deus abençoar o dono da empresa, abençoar o advogado. Aí quando foi hoje, ele me ligou, ele falou: Marcelo, você recebeu o seu pagamento agora do dia 5 que passou? Eu falei: não, os pagamentos estão tudo em ordem. Porque ele falou: não, só isso só que eu queria saber, porque eu não vou colocar isso então na causa. Eu falei: tudo bem. Eu desliguei o telefone, não deu 5 segundos, tá aqui no meu celular. Ele catou e colocou só assim, dia 23/7. Eu fiquei sem entender, eu catei e mandei a mensagem para ele. Eu falei: dia 23/7 é o quê? É a audiência? Ele catou e mandou uma foto, um print do papel do processo.
Ele tinha falado que eu ia pegar esse dinheiro, que a audiência ia sair só no final do ano que vem, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quando eu determinei mudança na minha vida, falei: Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor está ordenando que eu venha fazer. Quando eu obedeci, Deus catou, foi e me surpreendeu. A minha audiência está marcada para o dia 23 do mês que vem. E eu honro e glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele me surpreendeu. Amém? Vamos glorificar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.